Doutor Silvio Rabelo, que vai falar sobre o caso do incêndio na cidade de Aparecida. Doutor Silvio, quais são as informações novas? Nós recebemos 2 laudos técnicos, que foram os laudos que nós solicitamos, requisitamos. O primeiro é o IPC de Patos, onde uma equipe de peritos se dirigiram ao local do fato que ocorreu o incêndio, o fato criminoso, e o IPC fez, e também requisitamos, solicitamos ao corpo, uma equipe do Corpo de Bombeiros de João Pessoa, que também esteve no local. Com relação à conclusão do laudo do IPC de Patos, os peritos afirmam que os corpos foram carbonizados, tá certo? E que eles não conseguem identificar outra causa. Com relação ao laudo técnico do Corpo de Bombeiros, ele é conclusivo, tá certo? No sentido de afirmar a insuficiência de vestígios com relação a esse fato incendiário. Porém, existem algumas ressalvas que têm que ser feitas, que eu dei uma analisada no respectivo laudo. O primeiro deles é o sinal de arrombamento numa janela, naquela janela que fica na lateral do lado esquerdo. Isso foi constatado pela equipe dos bombeiros, que aquele local, aquela janela, foi arrombada. Eles afirmam também que o incêndio se iniciou justamente naquele espaço entre a cama e o guarda-roupa, justamente naquele quarto onde os 2 corpos carbonizados estavam, quando a Polícia Civil e as demais polícias, como a militar, nós chegamos no local para fazer o local de crime. Ao mesmo tempo em que a perícia afirma que os terminais elétricos, todos eles estavam dentro da normalidade, tá certo? Então, existem essas ressalvas, esses pontos que vão preencher aí as lacunas, que são pontos que serão investigados aqui pela Polícia Civil, corroborando e contribuindo, inclusive, para o avanço da investigação. O que nós estamos achando estranho é justamente a questão dessa janela ter sido violada. Isso pode levar a crer que tenha ocorrido minutos antes algo, e pode ser, inclusive, algo criminoso, como pode ter sido acidental. Mas como nós temos os laudos de IPC, nós temos o laudo do Corpo de Bombeiro, nós temos o laudo das perícias tanatoscópicas, que são foram as perícias realizadas no corpo, nos corpos das 2 vítimas, nós temos as provas testemunhais. Então, nós vamos juntar tudo que nós temos, tá certo? E vamos analisar o que deverá ser feito daqui para frente. Nós temos coisas importantes, fatos importantes dentro do laudo dos bombeiros, temos alguns fatos também dentro do laudo do IPC, que isso fará com que as investigações sejam avançadas, né? Nós vamos avançar muito com relação à inserção aí desses laudos nos autos. Doutor Silvio, essa janela arrombada que está aí no laudo, a polícia agora vai ter outra maneira de trabalhar acerca desse caso? Como é que é isso aí? Pois é, eu li no laudo do Corpo de Bombeiro que há sinais de arrombamento da janela que fica na parte lateral esquerda. Se há sinais de arrombamento, algo ocorreu minutos antes do crime. Isso já é um fato relevante para o inquérito policial, não é verdade? Isso já é um fato relevante. Aí nós vamos investigar, colher informações com relação a isso, procurar saber se alguém escutou algum tipo de barulho, procurar saber se alguém ali naquela localidade, naquela rua, na rua lateral, viu algum movimento. Pode ter sido um movimento de um carro, de uma moto, de passos, né? De uma pessoa, de batidas, de barulho, né? Tudo isso a gente vai ter que investigar para dirimir essas dúvidas, né? O importante é o seguinte, o importante é que nós temos aí, pedimos já dilação de prazo à Justiça, a Justiça retornou os autos aqui para a Polícia Civil, e o importante é que nós temos, a partir de agora, mais 30 dias para investigar. 30 dias esses que, diante aí do anexo aí de todos esses laudos, com certeza a gente terá um avanço nas investigações. Mas, a partir de agora, com relação à questão da janela aqui, com relação a essa questão de que o fogo iniciou-se, né, no quarto onde se encontravam as 2 vítimas, pode haver várias ocasiões,
várias linhas investigatórias. A gente pode ficar se perguntando, será que alguém arrombou a janela? Será que alguém adentrou na casa? Será que alguém imobilizou as duas vítimas? Será que alguém, de maneira criminosa, realmente veio a cometer um incêndio criminoso, ou seja, um duplo homicídio, né? Por intermédio aí da qualificadora, né? do incêndio, como meio de instrumento. E pode também ter sido acidental. Mas, como eu sempre venho dizendo à sociedade, sempre venho dizendo a vocês da imprensa, o importante é a gente continuar na investigação por mais alguns meses, né, para a gente dirimir esse ponto crucial. Será que foi um incêndio acidental ou criminoso? Como foi algo de grande proporção, como foi algo que gerou uma repercussão muito grande, nós estamos tomando todo e qualquer tipo de cautela no sentido de investigar, que é esse o trabalho da Polícia Judiciária e da Polícia Civil.